Olá, hoje a gente mergulha numa história fascinante. Como o Reino dos Francos lidou com as invasões vikings. Não foi só sobrevivência, não. Vamos ver como eles meio que transformaram essa ameaça para fortalecer o próprio poder. Nossas fontes mostram um período bem intenso. Tudo começa ali, finalzinho do século VIII, né? Uma galera nova chegando da Escandinávia, os vikings e seus barcos assustadores, os dracares. Exato, e o que pegou todo mundo de surpresa foram as táticas deles no início, sabe? Não era para conquistar terra logo de cara. Era mais, assim, ataque rápido e imprevisível, pegar o que dava e vazar. Tipo uns ataques relâmpago mesmo. E eles eram bons nisso, né? Usavam os rios. Muito bons. O Sena, o Loire, eles entravam fundo no território com os dracares. Esses barcos eram incríveis, funcionavam no mar e nos rios. Isso era uma vantagem nossa. E o estrago foi grande. Cidades como Rouen, Paris, lá no Sena, e no Loire, Nantes, Angers, Tours, todas elas sofreram. E os mosteiros, então, ricos centros culturais como Jumièges, Saint-Denis, viravam alvos fáceis, né? Com certeza. Eram alvos preferenciais por causa das riquezas. O ataque a Nantes em 843 foi um choque enorme. Pegaram a cidade de surpresa, mataram o bispo. Isso espalhou um pânico de geral, sabe? Uma sensação de que ninguém estava seguro. Imagina o clima. E teve um momento que ficou muito marcado, né? O Cerco de Paris. Assim, o cerco de Paris, ali por 885, 886, foi um teste de fogo. Uma frota viking gigantesca cercou a cidade por meses. No fim, pagaram um resgate para eles irem embora, o que era meio comum na época. Mas a cidade resistiu bravamente por muito tempo, com o Conde Eudes no comando. Isso foi importante. Mostrou que, olha, dava para organizar uma defesa. Dava para resistir, mesmo contra eles. Ok, então eles viram que dava para resistir, mas os ataques continuavam, né? Como é que os francos mudaram a estratégia para lidar com isso a longo prazo? Porque só resistir não ia resolver tudo. Pois é, essa é a virada interessante. A resposta não foi uma coisa só. Foi evoluindo. Por um lado, claro, eles começaram a fortificar mais as cidades, organizar melhor as defesas locais, né? Cada lugar se virando um pouco. Mas o que é fascinante mesmo, e aí que a transformação acontece, é que eles começaram a negociar, e mais do que isso, a integrar alguns grupos vikings. Integrar? Como assim? Tipo, trazer o inimigo para perto? Exatamente. E aí entra o exemplo mais famoso que todo mundo lembra, a criação do Ducado da Normandia. O rei Carlos o Simples deu terras ali na foz do Sena para um chefe viking, o Rolon. Nossa, que jogada! Isso não foi visto como arriscado demais? Tipo, vamos dar terra para quem estava atacando a gente? Ah, com certeza foi ousado. Arriscadíssimo. Mas pensa no cálculo político por trás disso. Ao fazer do Rolon um vassalo, o rei não só esperava que ele defendesse aquela costa de outros ataques vikings, o que funcionou de fato. Ah, entendi. Usaram um viking contra outros vikings? Isso. Mas também olha que interessante, o rei estava afirmando o próprio poder. Ele estava mostrando que podia integrar até um guerreiro poderoso como o Rolon na sua estrutura. Pacificou uma região super importante e, de quebra, reforçou a imagem do rei como o chefão, o suzerano, né? É muito louco pensar como essa solução prática, quase desesperada talvez, teve um impacto tão duradouro. Porque os descendentes desses vikings, os nórmandos, eles não só ficaram por ali, eles viraram uma potência. Exatamente. É impressionante como eles se adaptaram. Adotaram a língua, a religião, os costumes francos. Mas, assim, mantiveram aquela organização militar forte, aquele espírito guerreiro. Se a gente olha o quadro geral, o legado dessa integração é claríssimo. E tem outro ponto. Essa necessidade constante de defesa acabou fortalecendo o próprio sistema feudal, sabe? Deu mais poder para os senhores locais, para as fortificações. E falando nesse legado normando, o exemplo mais forte talvez seja quem? Ah, sem dúvida nenhuma, Guilherme o Conquistador, descendente direto do Rolon. Em 1066, ele lidera a conquista normanda da Inglaterra, um evento que, nossa, mudou tudo na história inglesa, na história europeia. E tudo isso começou em parte lá atrás, com aquela decisão dos francos, de integrar e não só lutar contra os vikings, séculos antes. Então, resumindo a ideia central.
Parece que as invasões vikings, que começaram como uma catástrofe, acabaram forçando os francos a se mexer, a inovar, né? Com essa mistura de luta e principalmente de política inteligente, de integração. Eles não só pararam a ameaça, mas usaram isso para deixar o reino mais forte no fim das contas. É uma ótima forma de colocar. Fica aquela reflexão, né? Como às vezes um desafio externo, por pior que pareça, pode acabar empurrando mudanças internas muito profundas. Às vezes é a crise que obriga a gente a se reorganizar e, inesperadamente, a se fortalecer de um jeito que talvez não acontecesse em tempos de paz. A história dos francos e vikings é um exemplo muito poderoso disso. Inscreva-se no canal BRMX para descobrir outros podcasts sobre a história da França.